A união na matéria é a mesma coisa que o casamento sagrado? Todas as chamas gêmeas vão se unir? Todas as chamas gêmeas estão em missão? E bebê, o que você acha? Ela também não sabe. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso antes da gente avançar, propriamente dita, para a missão Chama Gêmeas. Olá, eu sou Morgana, seja muito bem-vindo ao Flores e Sombras. E antes da gente avançar, né, para a missão Chama Gêmeas, que é o próximo vídeo, eu gostaria que a gente se concentrasse um pouco no conceito do casamento sagrado. O que é o casamento sagrado? É a etapa final da dinâmica de chamas gêmeas, mas não é a etapa final da evolução da alma. Isso é um ponto interessante. O que significa que você vai continuar seu processo de desenvolvimento, só que você sai de um nível individual, ou seja, da sua alma, e entra agora numa dinâmica coletiva com a sua mônada e com as outras mônadas do planeta Terra. E por isso que a gente sai do casamento interno e a gente começa a entrar em dinâmicas de egrégoras, né? A chama gêmea é uma alma que se polarizou em duas metades e que cada metade teve como responsabilidade vivenciar inúmeras encarnações com o objetivo de desenvolver algumas virtudes. Essas virtudes vão ser responsáveis por ampliar o nosso nível de consciência para que nós cheguemos a um estágio de consciência crística necessária para que a gente avance para a quinta dimensão, ou seja, a gente sustente ficar vibrando no nível do nosso mental superior e para que a gente construa o nosso corpo de luz, que vai ser o corpo que a gente vai ancorar no estado de mundo feliz, que vai ser o estágio final aí da transição planetária. Eita, Morgana, não entendi nada. Fique tranquilo que eu vou começar em setembro uma nova série sobre a transição planetária para explicar tintim por tintim o que é isso, por que passa por transição planetária, o que é o processo de fractalização, qual a diferença entre personalidade, alma, super-alma, mônada, para vocês entenderem tudo direitinho. Então a gente vai começar o beabá da espiritualidade, mas antes comecemos com o beabá da dinâmica de chama gêmeas, até porque isso vai ser elemento necessário para o que eu vou trazer para vocês mais para frente, né, de conteúdo. Então a gente precisa nivelar todo mundo para lá na frente eu não falar coisas e vocês ficarem aí perdidos no churrasco. Então, o que acontece? Cada polaridade vai vivenciar experiências, seja mais materiais, né, ou envolvendo as questões humanas mesmo, seja mais do ponto de vista espiritual e emocional, ou seja, experiências mais internas. E no total, essas experiências que cada personalidade, né, vai vivenciando vão ser importantes para que a gente vá construindo a nossa bagagem de conhecimento e ampliando o nosso estado de consciência, fazendo com que a gente chegue mais perto desse estado de consciência crística. Óbvio, né? Estamos falando de quinta dimensão, a gente não está falando do nível de Jesus, que já ultrapassa a 12ª, 13ª, sei lá. Eu acho que deve estar até mais. O que eu acho que é importante a gente entender que a gente está em etapas iniciais do nosso processo de desenvolvimento de alma, e por isso mesmo a gente não tem que cobrar que a gente esteja nesse nível de evolução, a gente está caminhando, né? A gente está saindo do estado de crianças, de bebês, para ir para estados de adulto da alma, né? Em termos de um adulto espiritual. Então, não vamos se comparar nesse nível. Mas o que acontece, né? Quando a gente, então, passa por esse processo de fractalização, nossa alma, né, se polariza, cada polaridade vai vivenciar determinadas experiências para desenvolver, né, as nossas habilidades mais yang, que estão ligadas ao sagrado masculino, e as nossas habilidades mais yin, mais ligadas ao sagrado feminino. No final das contas, a alma ela vai ter toda essa bagagem de experiências, tanto yin quanto yang. Então, todos esses conhecimentos que a gente foi adquirindo ao longo das nossas vidas está ali formando o nosso inconsciente. E, portanto, né, todas as experiências boas e as experiências ruins. Quando a gente chega
e um momento onde a gente está apto a passar por um processo de ascensão, ou seja, da gente sair de um estado onde a gente está vibrando apenas em quarta dimensão, que é o nível da nossa personalidade, mais mental, mais emocional, para a gente começar a ir para um lado mais espiritual, ou seja, para a gente operar na nossa mente superior, nós, né, iniciamos esse estágio inicial, e um dos caminhos para a gente conseguir isso é através da dinâmica de chamas gêmeas. Vocês podem observar, por exemplo, né, quem estuda a fraternidade branca, a gente observa que os grandes mestres estão sempre lá com as suas contrapartes. Né, a gente tem a mestra Portia, tem o mestre Saint-Germain, a gente tem a mestra Miriam e o mestre Almória. Então, todos eles já estão no estado de integração e muito provavelmente todos eles passaram por processos de encarnação com o seu gêmeo, com o seu complemento, justamente para acelerar esse processo, né, de integração desses aprendizados, né? Quando a gente tem essas experiências com o nosso gêmeo, fica muito claro o que a gente tem de mais potencial na nossa alma, mas também o que ainda não está muito bem equilibrado, porque ele é o nosso espelho exato, então a gente consegue. Fica muito evidente o que a gente precisa trabalhar internamente. Então, o casamento interno, ele é esse processo de integração da alma ao ponto de que a gente funcione de uma maneira total. Ou seja, a gente não atua mais, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico, sabe? A nossa razão está dissociada da nossa emoção. Sabe quando, por exemplo, a gente sabe que a gente não pode, por exemplo, sei lá, ficar se humilhando ou se machucando emocionalmente. Mas basta acontecer um probleminha e tá lá nossos pensamentos nos colocando como a pior pessoa do universo. Eu tenho certeza que todo mundo já fez isso. Então é basicamente isso, gente. Então, nesse caso, a gente sabe que a gente não pode fazer isso, mas internamente a gente ainda tem questões mal resolvidas com a gente mesmo, que a gente não consegue acolher as nossas falhas, os nossos problemas, as nossas dores, e a gente acaba recorrendo a essa atitude de autopunição. Então, esse comportamento é só um sintoma dizendo que a nossa emoção e o nosso, né, nosso sistema aí de crenças ainda não está alinhado. Ele ainda é bastante disfuncional. E aí a ideia é que a gente trabalhe em cima disso. Quando a gente já está no estado de casamento interno, significa que já tem um alinhamento. Então, os nossos valores batem com aquilo que a gente sente. A nossa ação bate com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa. Então, óbvio que a gente não vai estar 100%, não é esse o objetivo, como eu falei, mas já não é uma coisa esdrúxula, sabe? Não é aquela coisa assim absurda, né? Exemplo, eu sei que eu não posso me humilhar pro meu G, mas eu vou lá e mando mensagem, quando ele me responde eu fico mal, eu sofro e tal. Não, por exemplo, para mim já é mais tranquilo de, por exemplo, de entender que ele está vivendo os processos dele e eu preciso viver os meus e eu estou focada em viver os meus processos, em cuidar das minhas emoções, em cuidar da minha vida. E aí a distância já não começa a ser um peso gigantesco, porque eu estou focada em trabalhar nessa personalidade, nessa vida, nesse processo. E, e é interessante, por exemplo, né? A gente percebe que a gente está nesse estado também de maior integração quando a gente não fica oscilando para extremo, sabe? Então, por exemplo, é aquele momento de colocar o gêmeo num grande de um pedestal, colocando como se ele fosse a pessoa mais maravilhosa do universo e tal, um cristalzinho que não tem defeitos, que é maravilhoso. Ele é um ser humano, ele tem defeitos, tá tudo bem. E isso não faz dele inferior, né? Mas também a gente não coloca ele como um monstro, vilão e único, exclusivamente responsável pela nossa dor e pelo nosso fracasso e por qualquer problema X que a gente tenha na nossa vida. Né? A gente entende
que ele é o nosso companheiro de jornada e que ele vai estar ali engajado em fazer os processos dele e vivenciar as coisas que ele precisa vivenciar. E é exatamente por isso que eu não gosto dessa forma que algumas pessoas do coletivo têm de colocar a dinâmica em estágios tão endurecidos. Por quê? Porque, por exemplo, nem todos os casais vão viver esse momento de corredor e perseguidor. Nem todos os casais vão viver a separação. Nem todos os casais vão viver, por exemplo, em contato zero. Essa encarnação, ela vai ser desenhada a partir daquilo que você precisa trabalhar em si, para desenvolver em si. Então, é uma jornada desenhada única e exclusivamente para aquela alma, com os obstáculos e com as oportunidades de desenvolver aquilo que você tem de melhor. E esses obstáculos podem ser coisas que vocês trouxeram de outras vidas que vocês precisam alinhar, por exemplo, outros relacionamentos, né? Enfim, situações que vocês deixaram pendências, reparações com o coletivo que vocês têm que fazer, como também podem ser, por exemplo, né, se vocês não puderam vivenciar uma experiência de maternidade ou não puderam desenvolver um trabalho em outra vida, pode ser que vocês tenham essa oportunidade por agora. Então, não tem uma regra, né, e um processo que é igual para todo mundo. Nem o processo de despertar e características, né, são tão duras assim, né. Por exemplo, nem todo mundo vai ter distância geográfica, nem todo mundo vai ter diferença de idade. Então é muito característico daquela alma. E como eu falei, por isso que eu gosto muito mais de pensar em termos de jornada. Porque a jornada, ela vai falar, por exemplo, de um caminho, de um caminhar. E eventualmente, numa jornada, a gente pode voltar para os mesmos lugares. E quando a gente volta para aquele lugar, por exemplo, a gente vai aprendendo mais informações sobre aquela situação. Então, por exemplo, quando a gente está, só dando o exemplo do videogame, né, a gente tem, por exemplo, jogos de mundo aberto. Né, a gente tem as cidades ali, todas soltas, ou os lugares do mapa, a gente pode explorar tudo de uma parte do mapa, ou a gente pode ir circulando várias vezes por aquele mapa, e aí cada lugar que a gente vai passando, a gente vai aprendendo uma coisa. E aí, quando a gente volta, a gente tá mais forte, a gente tá maduro, a gente consegue ir para lugares mais difíceis, a gente consegue ir para lugares mais intensos, né? E aí, os aprendizados são mais intensos também. Isso também é visto muito no mito da Perséfone, né? Porque toda vez que ela desce no submundo, ela desconstrói coisas. E toda vez que ela renasce, ela consegue trazer mais potenciais aí para a Terra, né? Para o universo, trazer coisas novas, né? Por isso que se renova na primavera. Então, quando a gente está falando da jornada, né? A gente vai passando, né, por desafios. Cada vez a gente vai revivendo, voltando para alguns lugares, porque a gente tem condições de ir mais fundo. Ou às vezes a gente também tem a oportunidade de cada vez subir mais, né? De elevar mais o nosso nível de atuação. Mas a gente sempre tem que começar pela base, pelo começo, né? E o começo é sempre esse alinhamento interno, que eu chamo de casamento interno. Ele é um momento onde o divino masculino e o divino feminino começam a trabalhar com os 5 elementos, na verdade, de uma vez só. Então, por exemplo, vamos pegar o tarô para exemplificar. A gente tem Rainha de Espadas, a gente tem a Rainha de Copas, a gente tem a Rainha de Ouros, a gente tem a Rainha de Paus, certo? Então, o que significa? A gente começa a saber trabalhar nossa energia, a gente consegue saber quando a gente está gastando muita energia, quando poupar a nossa energia, quando a gente está desgastado, quando a gente precisa receber cuidado, quando a gente precisa, né, doar, quando a gente pode doar, a gente trabalha manipulando as energias, a gente trabalha com a magia, né? E não necessariamente fazendo os rituais, né, mágicos, mas principalmente observando a nossa vibração,
observando o nosso comportamento, mas também a nossa ação prática, né? Nosso fazer ali, né? A gente domina a nossa mente, a gente tem discernimento. Sim, o divino feminino também precisa ter uma mente criativa, uma mente diplomática, uma mente estratégica e uma mente também que tenha discernimento e raciocínio lógico. Por isso que é muito importante a gente fazer o processo de autoconhecimento e o processo de trabalho da nossa mente. Inclusive, para quem sabe e trabalha bastante com magia, a gente sabe que basta você ter uma mentalidade firme, focada, para que a energia se manifeste, né? A gente precisa, isso é um fundamento principal da magia. Se você fizer lá, colocar todas as ervas, riscar o ponto, enfim, mas você estiver pensando em outra coisa, achar que dá errado, não vai funcionar sua magia. Então, você precisa ter uma concentração, um foco, um objetivo. E isso se dá a partir de uma mentalidade muito fortalecida. A gente trabalha o nosso sentir, a gente acolhe as nossas emoções e a gente aprende a ouvir as nossas emoções. É através também do sentir que a gente consegue ter o contato com a nossa alma e principalmente com a nossa mente superior, né? A ponte para o espiritual é pelo coração, é pelo espiritual. Inclusive, eu vou dando spoiler, né? Assim como o nosso corpo, o cardíaco, é a ponte entre o feminino e o masculino, que é onde vai ter um desses espaços de integração desse casamento, também dentro do planeta a gente tem, né, países que representam o chakra cardíaco, que é onde vão representar as uniões, que inclusive tem a missão coletiva de puxar as uniões em massa, porque já vem com essa estrutura, já vem preparados e não sou eu que estou falando isso, os médios muito famosos trouxeram essa informação. E sim, spoiler, o Brasil é esse lugar. E não sou eu que estou falando, foi Chico Xavier, tá? Ele trouxe isso dentro das suas previsões, enfim, eu vou trazer isso mais para frente. Mas a gente precisa entender a importância do sentir e a importância do cardíaco como essa ponte entre a nossa alma, a nossa mente inferior e a nossa mente superior. E tem também a nossa força de concretização, a nossa ação na matéria. Então, para a gente ter, para a gente ser essa ponte com o espírito, a gente tem que trabalhar todos esses aspectos na nossa vida. Da mesma forma que o nosso divino masculino. O nosso divino masculino também vai ter o rei de paus, o rei de espadas, né? Ele também vai ter, né, o seu rei de copas e também o rei de ouros, né? Então, tanto o divino feminino quanto o divino masculino vão trabalhar, em suma, as mesmas coisas. Vão fazer esse processo de desconstrução para depois trabalhar o potencial. A princípio, todos nós, divinos femininos e masculinos, vamos ancorar a energia feminina, fazer esse casamento interno, que representa a energia de Sofia, que é a energia do sagrado feminino internamente. Né? Vai ter o ponto, como eu expliquei, que é aquele ponto da caverna, e para o masculino, que é onde ele descobre, né, os itens sagrados, né, e consegue retornar para lutar com a sua maior sombra. E o feminino é quando ele entra no jardim, começa a trabalhar dentro de si e chega um momento que ele se torna o quinto elemento, que ele se torna de fato a deusa encarnada. Ela precisa ser perfeita? Não. Ela não tem sombras? Muito pelo contrário. A deusa de verdade, ela não esconde, ela não exclui a sua sombra, ela acolhe a sua sombra e mais do que isso, ela educa. A gente vai entrar nisso quando a gente estudar o Evangelho de Maria Madalena. E eu vou também trazer, né, os conhecimentos de Inanna para vocês verem, né, como essa descida ao submundo, esse se despojar das suas sombras e essa subida em espiral, se distanciando dessas ignorâncias internas, para você ir ancorando as suas virtudes, é o processo onde a gente começa a ancorar essa energia da sabedoria divina, e quando a gente termina essa etapa, a gente, de fato, está apto para ancorar a energia de Sofia.
E por que que a energia crística, a energia do sagrado masculino, vem depois? Porque o sagrado masculino é a ação virtuosa. Então, primeiro você precisa ancorar a virtude, ser a virtude, vibrar a virtude para depois agir de acordo. Não tem como você ser a expressão de algo se aquilo não está ancorado em você. Então, por exemplo, se você não é uma pessoa criativa, não tem como você produzir uma arte, né? Enfim, ou algo criativo ali. Né? Se você não trabalha essa energia da criação dentro de si, você só vai reproduzir aquilo que você viu. Você não vai criar algo novo. Agora, se você estimula esse pensamento criativo, né, a fantasia, né, essa liberdade de pensamento, de criação, de fluidez, aí sim você consegue ser essa expressão no mundo. Então, primeiro você tem que ter essa liberdade de sentir, de se conectar com você mesmo, para depois você ser. Por isso que a gente ainda não ancorou a energia crística, porque a energia crística é uma energia que é a expressão das virtudes, entende? Então, para a gente ter, primeiro, essa energia do sagrado feminino e do sagrado masculino, a gente primeiro precisa trabalhar o sagrado feminino. Todo mundo precisa trabalhar dentro de si as suas virtudes, se desidentificar das ignorâncias, né? Que a gente pode falar de pecado, mas eu não gosto de pecado, acho uma palavra bem tosca, com todo respeito. Mas a gente, mas das nossas ignorâncias a gente trabalha, né, as nossas virtudes, os nossos potenciais de alma. E eu gosto de trabalhar com os símbolos porque fica muito claro, né? Dos elementos, o que, que a gente vai trabalhar ali, né? A gente vai trabalhar com a questão, por exemplo, do ponto de vista mais emocional, a gente vai trabalhar com, por exemplo, o elemento fogo, a gente vai trabalhar com a justiça, né? Então a gente vai perceber onde a gente é injusto e a gente vai trabalhar para ter uma ação mais alinhada com a justiça divina, para ter uma ação mais equilibrada perante ao outro. E também mais misericordiosa, porque aí, além de, né, uma oitava maior, né, com compaixão também. Se a gente entrar no elemento água, a gente entra no elemento do amor incondicional. A gente começa no amor condicional, né, ou no desamor, né, total. A gente entra para um amor mais condicional, mais tóxico e tal. E aí na sua oitava superior a gente chega no amor incondicional. E quando a gente começa a amar incondicionalmente, a gente desenvolve a fraternidade e outras coisas também, como caridade, enfim. E aí, por exemplo, o elemento terra, se a gente for pensar, a gente sai do estado de poder, da gente oprimir o outro, da gente, da gente se utilizar da força, dos nossos recursos para se impor sobre o outro, e a gente começa a ter ações mais baseadas no nosso potencial de alma. Então, ao invés de eu utilizar da agressividade, da violência, da guerra para me impor sobre o outro, eu trabalho a partir daquilo que eu sou bom, né, a serviço do coletivo, para construir uma nova terra. E, obviamente, a gente trabalhando no elemento ar, a gente sai de um estado de incompreensão para a compreensão, de não discernimento, né, para discernimento. Então, a partir do momento que eu trabalho meu potencial, que eu sou uma pessoa amorosa, que eu sou uma pessoa justa, né, que eu sou uma pessoa que tem essa compreensão, que eu tenho discernimento, né, que eu penso em mim, mas também penso no coletivo, a gente começa a ter automaticamente ações que são mais alinhadas a essa energia crística, essa energia do sagrado masculino. Então é por isso que a energia masculina não está disponível no planeta ainda, porque a gente ainda não ancorou a energia feminina. Então, como a gente pode manifestar algo, ser a expressão de algo, se a gente não é ainda aquilo, né? Então a gente só consegue agir, a gente só consegue manifestar algo a partir do momento que a gente é aquilo. Isso é a verdadeira lei da atração, né? Isso é a verdadeira magia. Então, esse é o verdadeiro casamento interno. O verdadeiro casamento interno não é quando você está em união física com o seu gêmeo, porque você pode estar em união física com o seu gêmeo e continuar ainda presa
em dogmas, né? Presa em construtos da matéria, né? E essa é a verdadeira fusão que a gente tanto fala, né? Quando a gente tem esse alinhamento dos nossos chakras, é quando a gente para de se de se comportar de uma maneira cindida, né? A gente tem um fluxo de comportamento, de pensamento, a gente tem uma coerência interna. E quando a gente tem uma coerência interna, obviamente que isso vai também se manifestar nas nossas produções. E obviamente, né? Quando a gente fala, por exemplo, de quando vai acontecer, por exemplo, essas uniões em massa, quando que vai ter essa movimentação do coletivo masculino, a gente fica muito interessado em movimentos externos, em movimentos do coletivo, né? Ou tipo, por exemplo, é um portal, é um evento cíclico, é um evento é um evento cósmico. Eu vou dizer a minha opinião, tá? Agora é totalmente baseado em achismos, tá? Mas o que eu sinto de verdade é que essa movimentação ela vai acontecer não a partir de um evento externo que aconteça com o coletivo, mas a partir de uma mudança de consciência interna do coletivo da Terra e do coletivo de Chama Gêmeos propriamente dita. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, as uniões elas aconteceram em um momento onde boa parte do coletivo foi obrigada a parar e olhar para dentro de si, que foi o momento da pandemia. Foi um momento muito forte onde boa parte das pessoas tiveram essa imersão dentro de si e de rever uma série de concepções que tinham sobre si. E eu acredito que essa mudança já vinha de antes, né? Já tinha tido alguns momentos, né, que estavam ali, né, por exemplo, em 2012, enfim, eventos importantes que marcaram, né, o coletivo humano, mas que foram produzindo essa mudança de visão sobre a humanidade, sobre a Terra e tudo mais, e culminaram, né, e ficaram mais evidentes no momento da pandemia, e que eu acredito que essa mudança que desencadeou essa movimentação do coletivo masculino, não o contrário, entende? Então, eu acredito também que essa mudança dessa postura, essa mudança de como o coletivo vai se movimentando, vai acontecer a partir do momento que a gente parar de delegar as coisas para os OVNIs, para Cristo, para um coletivo e a gente começar a entender que nós precisamos vibrar essa energia de Sofia para que a gente manifeste a energia crística e, por sua vez, que o masculino ancore essa energia, manifeste essa energia. Entenda? Né? Pensa só, uma coisa que me ocorreu agora enquanto eu estava conversando com vocês, né? A gente reclama muito da postura de como os homens estão hoje. Né? Tem muita gente falando que ou eles estão extremamente violentos, né? Ou extremamente princesos. São homens que não querem assumir seu lugar de homem, né? No sentido de ter responsabilidades dentro da família, dentro do trabalho, dentro da sociedade em si, né? Então, o que isso significa? Significa que a gente está com uma energia masculina muito doente. Assim como a gente também tem mulheres que estão fazendo demais, sobrecarregando demais, né? Ou extremamente passivas sem poder ter ação e agência, né? Então, quando a gente entende, né, pensando agora no coletivo da espiritualidade, quando a gente pega e fala, não, a gente precisa dos nossos irmãos que venham aqui e que façam e que aconteçam e que tirem as pessoas, a gente também está agindo de uma maneira passiva. A gente também está agindo de uma maneira com uma energia masculina
enfraquecida. Porque se eu não pego e resolvo as coisas com foco, determinação e ação, eu também não tô vibrando no sagrado masculino. Então, como que eu quero que o coletivo masculino esteja acionado se eu ainda estou esperando que venha uma energia de fora para resolver o problema? Então, internamente, a gente tem que mudar essa concepção. A gente precisa achar um equilíbrio, né? Então, por exemplo, o feminino precisa entender que ele não tem que fazer tudo. Ele tem que deixar o outro também atuar, se responsabilizar, né? Tomar responsabilidade daquilo que é dele. E confiar também nesse masculino saudável, né? Ao mesmo tempo também, né, que tem ações que são condizentes com o feminino, né? Também não é ficar parada esperando, né, a vida acontecer. Não, tem funções que são dela e tem funções que ela pode delegar para os outros, né? Então, por exemplo, os nossos irmãos celestiais, eles vão sim ajudar nesse processo, mas eles não vão tomar responsabilidade pela gente, porque isso seria, novamente, colocar a gente numa posição enfraquecida do nosso masculino e continuar com esse masculino doente, né? Que também é resultado de um feminino, agora falando da alma, ou pelo menos o feminino coletivo da humanidade doente também. Né? Então, a gente precisa ter essa reflexão mais profunda, sair desse lugar infantilizado. A gente precisa mudar a nossa postura. E como que a gente muda isso? A partir do momento que a gente entender que nós, seres humanos, já temos um potencial enorme de manifestação da realidade. Nós temos uma força gigantesca de mudança. Gente, e eu não falo isso simplesmente porque eu estou canalizando de ETs. Posso até estar canalizando, mas eu falo isso olhando pela história da humanidade. As maiores mudanças sociais aconteceram, os movimentos de maior libertação de consciências aconteceram quando pessoas disseram basta, quando pessoas começaram a bater de frente com as estruturas de poder. E não foi com a ajuda de aliens, não foi com a ajuda de tecnologias avançadas, foram pessoas que simplesmente perceberam que não eram escravas e que não tinham por que estar nesse estado de submissão. Isso aconteceu nos movimentos de colonização, isso aconteceu nos movimentos, né, de abolição da escravatura, isso aconteceu na Revolução Francesa, isso aconteceu na Revolução Estadunidense, na Revolução do Haiti, aqui no Brasil também. Então, a gente tem Canudos, a gente tem vários movimentos de libertação aqui, então, e ao longo do mundo inteiro também. E não foram pessoas especiais com poderes dos X-Men, né? Eram pessoas normais, como eu e você, que simplesmente acreditavam que elas mereciam mais, que elas eram seres humanos e mereciam ser tratadas como humanos dignos. E eu acho que esse é o grande poder da unidade. É a união, né? E a partir do momento que uma egrégora despertar para a força do coletivo, da gente parar de brigar internamente, aí sim eu acho que a gente vai ter sim uma movimentação dos masculinos. Então, os divinos femininos precisam parar de olhar a dinâmica, né, simplesmente como um torneio para ver quem se cura mais, para manifestar um amor romântico maravilhoso na vida, e a gente entender que a gente está ali fazendo todo esse processo de transmutação para parir a nova terra. Para parir, por exemplo, né, uma consciência mais elevada, para parir a nova terra, para parir uma coletividade mais humanizada, mais justa, mais amorosa, né? Para a gente sair de um estado de infantilidade, de começar a tomar responsabilidade pelos nossos atos, sabe? Então, para mim, esse movimento das uniões externas vão acontecer quando a gente parar de ficar olhando para o externo, para o masculino, esperando uma movimentação deles, e a gente começar a entender que a gente tem força de mudar a nossa realidade por dentro. Inclusive,
Da gente parar de esperar nossos irmãos estelares resolverem os problemas que a gente tem aqui dentro e a gente entender que nós, como coletivos, nós temos força e capacidade suficiente para mudar a realidade que a gente tem hoje, com os elementos que a gente tem hoje. Né? É parar de querer que o irmão mais velho resolva as tretas do parquinho e começar a se unir para resolver as questões por nós mesmos. E aí sim, a gente vai estar num verdadeiro estado de fusão com o nosso gêmeo, de união interna. A gente de fato vai fazer o casamento interno, que é quando nós nos tornamos a deusa, o Deus vem para se casar com a deusa e para ser esse líder, né, esse líder político, enquanto ela é essa líder espiritual. Então, os dois reinam juntos, cada um regendo, né, os seus domínios. Só que para isso a imperatriz precisa estar sentada no trono. Então, eu acredito que alguém já chegou nesse estado de união interna. Eu acredito que tenha pessoas que sim, que já chegaram nesse estado. Tem casais que já estão aptos para viver a união física, mas até por serem casais que eu acredito que tenham, por exemplo, tem possibilidade de construção e de vivenciar outras coisas aqui na matéria, por exemplo, precisam desenvolver trabalhos, né? Precisam desenvolver habilidades, talvez estejam aí, né, ainda em separação, porque precisam ainda se preparar para o trabalho coletivo que vem depois. Porque, novamente, gente, quem tá aqui encarnado nesse momento, né? Nesse momento, por esse agora, também tem uma contribuição para o coletivo, também veio fazer um trabalho para o coletivo, né? Novamente, né? O casamento das chamas gêmeas vai elevar o nível de vibração no planeta. É essencial para que a nova Terra se manifeste, para que a gente tenha a ancoragem da nova Terra. Então, é importantíssimo que a gente continue fazendo o nosso processo. Assim, tem muita gente que está super ansiosa porque a união ainda não aconteceu, né? Porque ainda não viu a materialização do seu sonho. E está muito frustrada por causa disso. Só que, vamos lá, a gente veio aqui, a gente escolheu vivenciar a dinâmica nesse momento, não apenas para manifestar a nossa união com o nosso gêmeo, mas para a gente manifestar os primeiros sinais da nova Terra e preparar o ambiente para a chegada de seres estelares muito importantes que vão continuar os processos aqui, que vão trazer, né, enfim, que vão trazer tecnologias, que vão trazer informações, série de coisas aqui para a humanidade. Então, novamente, né, o casamento sagrado, o casamento sagrado das chamas gêmeas é um evento que está a serviço do coletivo nesse momento. E pode ser que nesse momento vocês ainda não estejam em união na matéria, porque vocês ainda têm que trabalhar em prol do coletivo em outros níveis, ou em prol da sua alma também. Às vezes tem coisas que você precisa desenvolver dessas 4 questões que eu falei, desses 4 elementos, que você não está olhando ainda, né? E aí, me vem, né, uma questão, né? Por exemplo, Morgana, mas e se, novamente, né? E se o meu gêmeo não vier? E se nunca acontecer a união na matéria? E se nunca a gente voltar a se falar? O que eu faço? Gente, vamos lá. Eu vou trazer um exemplo do que aconteceu na minha vida essa semana. Eu tenho amigos, né, que eles são de infância. E a gente, depois da dinâmica, assim, aconteceu muita coisa na minha vida que eu acabei me afastando das pessoas mesmo, né? Porque eu precisava olhar para dentro. E acabei me afastando desses amigos. E isso foi muito doloroso para mim, né? Mas, assim, do nada, eles se aproximaram de novo. E quando a gente se aproximou,
era como se nada tivesse acontecido. Aquele amor tava ali, a amizade, a cumplicidade. Inclusive, eu contei sobre o meu processo de dinâmica. E os dois, ateus, nenhum deles me julgou em nenhum momento. Na verdade, foi só acolhimento, foi só amor, foi só cuidado. E aí, o que eu quero dizer com isso? Né? Eu não estava esperando esse retorno. Eu estava simplesmente vivendo a minha vida focada nos meus processos. Mas eles voltaram. E, e, e foi muito especial e foi muito importante. E eu percebo também que eles estão no momento de despertar espiritual e que eles vão ter essa leitura a partir de um lado mais yang, porque são divinos masculinos, né? Enfim. E aí. Mas eles voltaram e, e se agregaram. E eu não estava cobrando, eu não estava esperando, eu não estava ali. Quando eles chegaram, eu não cheguei no estado de cobrança, de tipo, por que vocês se afastaram? Nem de raiva, foi só amor, foi só acolhimento. O que eu quero dizer com isso é, às vezes, Chuchu, a gente fica tão querendo controlar tudo, a gente fica tão focado em quando a pessoa vai voltar, em quando a pessoa vai fazer, ou a gente fica tão ali angustiada com essa espera que a gente deixa de olhar para nossa vida. E justamente quando a gente tá vivendo a nossa vida, quando a gente tá fazendo nossas coisas, quando a gente tá mais alinhada com a gente mesmo, que a gente volta pro nosso eixo, a gente volta a vibrar, né? A nossa energia, a gente atrai essas pessoas que amam a gente de volta. É. Se eu ainda tivesse mal, porque assim, novamente, eu só me afastei deles porque eu estava mal psicologicamente. Eles nunca estiveram de fato afastados, eles sempre estiveram me rodeando. Só que eu estava mal psicologicamente e eu me afastei. E foi bem nesse estado de dinâmica que eu tive que fazer esse mergulho de limpeza dessas dores muito profundas. E a partir desse processo que eu fiz, eu consegui magnetizar de volta, ou pelo menos me abrir para receber o amor dos meus amigos. Então é isso que eu tô querendo dizer, né, com relação ao nosso gêmeo. Se a gente ficar ali contando os dias, igual aqueles prisioneiros que estão fazendo um risquinho ali na parede, esperando, né, ansiosamente para quando o nosso gêmeo voltar, a gente não vai fazer o nosso trabalho interno que vai literalmente nos tornar receptiva para quando eles voltarem, porque de fato, de verdade, eu acho que nenhum dos nossos divinos masculinos, se de fato eles são os nossos gêmeos, se afastaram de verdade. Eles estão rodeando de alguma forma, né? Energeticamente, psicologicamente, podem estar te stalkeando ali, mas eles estão ali perto de alguma forma. Mas se você tá bloqueada de alguma forma, então, como eu estava, por exemplo, e eu vi isso nitidamente com relação aos meus amigos, né? Se eu não der uma abertura para eles entrarem, eles podem estar ali batendo na porta várias vezes que eu não vou abrir, né? Então, o que eu quero dizer, ao invés de você se preocupar quando o seu gêmeo vai voltar, se vai voltar, como vai voltar, se preocupe a trabalhar internamente para estar receptiva para receber esse amor quando ele bater na porta. Porque muitas vezes a gente bate a porta, né, na cara das pessoas porque a gente tem um monte de questões internas ainda mal resolvidas. Se eu tivesse ainda extremamente ferida, provavelmente eu ia ficar com raiva dos meus amigos e ia fechar a porta para eles. Mas como eu estava bem alinhada e tranquila, eu só fiquei feliz. E só aproveitei e é isso. Sem cobrança, sem raiva, sem angústia. Isso significa que eu sou um ser evoluído? Claro que não. Provavelmente, se fosse meu dia, ia ter uns quebra-pau. Ia. Mas de qualquer forma, é isso que eu acho que a gente tem que pensar. Não se preocupa com o resultado. Se preocupe em caminhar na sua jornada. Porque é esse caminhar que vai te levar à união nesse estado de, de frequência de Deus. Né? E que vai, de fato, possibilitar essa expressão divina aí na sua vida na matéria. E isso vai reverberar nas pessoas à sua volta. Né? Como eu falei, tive gratas surpresas aí, né, nesses últimos dias que eu estou trabalhando ativamente em mim. Agendas lotadas, né? A minha agenda de psicologia tá lotada, gente, para você ter uma noção. Né? O meu trabalho cada vez mais ancorando, recebendo informações, ancorando energias, né? Cada vez mais me descobrindo dentro das minhas habilidades, relembrando habilidades e voltando a ter essa alegria de viver, que era uma coisa que, tipo, que eu não tava sentindo mais
E agora, eu finalmente, acho que eu entrei no eixo de novo. Estou feliz de novo. Eu estou animada. Eu não tô mais de saco cheio, esperando, tipo, meu Deus, me tira daqui. Eu tô agora, tipo, ai meu Deus, eu não vejo a hora de ir amanhã, eu não vejo a hora de fazer isso, eu não vejo a hora de ir lá na casinha, eu não vejo a hora de ver os meus amigos, eu não vejo a hora de trabalhar. Eu tô animada, sabe? Eu voltei a lembrar dessa energia. E isso, gente, isso é fruto de trabalho. Ah, Morgana, mas e se aparecer uma alma gêmea no caminho? Uma alma companheira, uma alma afim? Cara, como eu falei, né? Eu, Morgana, vou até fazer um vídeo separado sobre isso, mas eu, Morgana, eu primo pela sua maestria, para que você consiga parar de ficar procurando respostas externas para você olhar para dentro. Então, olha para dentro. Você conecta com o coração. Você quer vivenciar uma experiência com outra pessoa, porque de fato você ama essa pessoa te faz sentir algo bom, ou porque você tá cansada de estar sozinha. E, enfim, ou porque você quer ter uma experiência sexual, ou porque você, enfim. E aí, se observa. E aí, beleza, dentro dessas possibilidades, você acha que faz sentido nesse momento você passar por essa experiência? Você acha que vai agregar para sua evolução de alma? Você acha que vai agregar para você? Você acha que vai ser bom para o seu desenvolvimento enquanto pessoa? Se sim, vai tranquila. Agora, se não, se você acha que não vai rolar, então simplesmente solta e deixa fluir. Como eu falei, eu não sou a pessoa que acredita que você tenha que viver um celibato ou que você tenha que viver com uma alma gêmea, porque com a chama gêmea não dá certo. Eu não sou da pessoa que bate o martelo em nada, porque eu acho que não dá pra você pegar um coletivo de pessoas tão diferentes, com nível de maturidade tão diferentes e você determinar aquilo que tem que ser pra todo mundo. O que eu defendo é que todo mundo vai desenvolver a sua automaestria. Então, para a gente desenvolver a nossa automaestria, a nossa autorresponsabilidade, a nossa autonomia, a gente precisa fazer esse caminho de olhar para dentro, fazer esses questionamentos socráticos, né, de ver se faz sentido para a gente. E a partir disso, tomar decisões. E tá tudo bem se você, vamos supor que você tomou uma decisão errada. Ai, fiquei com o cara e sofri, não era uma alma gêmea, era um embuste. Ao invés de você ficar se chicoteando, então entenda, por que motivou você buscar esse relacionamento agora? Foi carência? Foi, foi para se vingar do gêmeo? Ou realmente você ainda ficou idealizando a pessoa e foi se jogou achando que era uma alma gêmea, mas era só um cara que sabia mentir muito bem? Então observa, observa. Não para você se chicotear, mas para você criar mais discernimento para você tomar decisões melhores. Ou, vamos supor, você se privou de vivenciar uma experiência que ia ser muito legal para você. Porque você acreditava que se você ficasse em celibato, o seu gêmeo ia voltar mais rápido. Novamente, gente. Isso é você está tentando manipular o universo, ao invés de você vivenciar, experienciar as coisas para se desenvolver. Novamente, não tem o certo e errado. A gente sabe, por exemplo, no caso de ter relações sexuais, a gente sabe que toda vez que a gente vive uma relação sexual, a gente causa um entrelaçamento. E esse entrelaçamento é uma energia intrusa ali, né? Dentro do campo da sua alma. Aí você precisa pensar se você quer lidar com mais isso, né? Com mais essa carga energética. Mas pensa, chegue às suas conclusões por você, pelo seu sentir. Aprenda a desenvolver isso, porque isso é um dos pontos importantes para você se tornar essa deusa em ação, a rainha de espadas. Você precisa ancorar isso. Então, acho que eu já falei demais, né? Novamente, eu acho que o casamento interno ele é um processo de trabalho e a gente começa a perceber que a gente tá mais alinhada com os movimentos da nossa vida. Por exemplo, pessoas mais alinhadas chegando, trabalho fluindo, né? O financeiro fluindo. Mas não é tipo, por exemplo, se não é você estar rica, tá? É você estar num estado de abundância, por exemplo.
você não precisa necessariamente estar milionário, mas parece que nada te falta, tá tudo certo, sabe? Parece, é uma coisa muito doida, né? E eu falo, vim de uma vivência de muita pobreza, né? De muita escassez. E eu tô entrando num lugar de tipo, tá tudo bem, né? Parece que conforme às vezes vão acontecendo os problemas, mas não me abala mais tanto. Ou vem alguma dívida, mas também vem o dinheiro logo em seguida. Então as coisas estão mais equilibradas, estão fluindo melhor. Eu ainda tenho muita coisa para trabalhar dentro de mim, né? Para eu chegar nesse estado total de integração. Mas eu acho que eu já estou num caminho, eu já consegui chegar num ponto legal. E aí que tá, né? Eu não tô preocupada em quando isso vai acontecer, nem como, nem onde. Eu estou curtindo a caminhada, tô curtindo estar no meu jardim, cuidar das plantinhas, ver como que estão os meus plantios e as minhas colheitas. Eu acho que esse é o convite que eu gostaria de fazer, principalmente pro Divino Feminino, pra gente focar nisso, né? No nosso processo de plantar, de gestar, da gente colher e da gente parir a nova terra, pra gente parir essa união, a gente parir essa nossa realidade. E não ficar focado em quando o gêmeo vem manifestar. Porque isso, gente, né? A gente não tem controle, né? E digo mais, eu acho que quando a gente não tá focada nisso, eu acho que as coisas ficam mais especiais. Por exemplo, eu fiquei muito feliz com a volta desses meus amigos de verdade. Vocês não têm noção. E foi um presente, assim, da minha vida, porque eu não tava esperando. E foi tão importante, assim, pra mim, assim, de não estar mais me sentindo sozinha, de não estar me sentindo julgada, das pessoas, até os meus amigos mais ateus, tipo, né, apoiando esse caminho que eu tô seguindo, me apoiando, sabe? Então, pra mim, isso é muito, muito, muito especial. E eu acho que eu só recebi esse presente porque eu não tava, porque eu estava aberta e porque eu não estava controlando nem cobrando nada. Eu estava simplesmente sendo eu mesma. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essas reflexões. Né, é um vídeo que não teve muito roteiro, mas eu queria compartilhar isso com vocês porque eu acho que isso são reflexões importantes. E é isso. E aí, semana que vem a gente volta. Eu quero trazer a Odisseia pra gente olhar também essa jornada, né? Com mais calma. Eu não sei se esse vídeo vai antes ou depois da Odisseia, eu não sei. Mas eu também gostaria da gente trabalhar isso com mais calma. Pra depois a gente falar sobre a missão Chama. Então é isso. Um beijo pra vocês. Tenham uma ótima noite. E tchau, tchau.